O tema deste painel é os desafios e impacto dos sistemas avançados de apoio à condução no setor segurador e tem o apoio da Carglass. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Frederico Santos, da Carglass. Quero agradecer a vossa presença neste debate sobre os desafios e impacto dos sistemas avançados de condução no setor dos seguros e, em particular, também ao nosso painel aqui representado por três representantes de três empresas que são das maiores empresas do ecossistema do setor de seguros em Portugal. Temos aqui o brokerage representado pelo João Vieira, que é o Diretor-Geral de Sistemas e Operações da MDS. Temos o José Augusto Vaz, que é o Head of Claims Providers do Grupo General e Portugal. E temos o Tiago Ribeiro, que é o Managing Director da Solera Portugal. Portanto, quero agradecer a vossa presença aqui neste painel. Obrigado. O que é que são os sistemas de apoio à condução? Os sistemas ADAS são tecnologia automóvel desenvolvida para proporcionar uma experiência de condução mais segura, mais cómoda e mais eficaz. Mas, acima de tudo, o principal motivo pelo qual os sistemas ADAS foram desenvolvidos foi para evitar acidentes graves. Alguns exemplos de sistemas ADAS mais comuns e presentes no nosso dia-a-dia, por exemplo, o Cruise Control adaptativo, o sistema de travagem automática ou o sistema de aviso de desvio de faixa de rodagem. E a maior parte destes sistemas faz-se notar através de uma câmara no para-brisas do vosso veículo. Para falar de algumas tendências de forma generalizada dos sistemas de apoio à condução, por um lado são sistemas cada vez mais presentes no parque automóvel em Portugal. Os veículos são cada vez mais tecnológicos. Para vocês terem uma ideia, hoje, sendo que Portugal tem um parque automóvel bastante envelhecido, hoje Portugal tem cerca de 28% dos veículos do parque automóvel com tecnologia ADAS. As regras europeias, e nomeadamente da Euro NCAP, exigem que a partir de janeiro de 2024, todos os veículos novos vendidos em Portugal têm de estar equipados com tecnologia ADAS. E segundo a consultora SBD, prevê-se que no ano de 2028, cerca de 50% do parque automóvel esteja equipado com tecnologia ADAS. São sistemas também bastante complexos. Para termos uma ideia, o sistema de infotainment de um Boeing Dreamliner tem cerca de 7 milhões de linhas de código. Hoje, um Peugeot 2008 sai ao mercado com mais de 100 milhões de linhas de código. E depois, sempre que há um sinistro, é preciso aceder ao veículo e recalibrar os sensores e os sistemas. E a recalibração destes sistemas é cada vez mais complexa também, nomeadamente pela interligação cada vez maior entre os sensores dentro de um veículo. O chamado Sensor Fusion. Por exemplo, dou-vos o exemplo do NIO, o NIO marca chinesa, o NIO Aquila. Numa substituição de um para-brisas, é preciso, o NIO tem cerca de 33 sensores e uma câmara de 360 graus, e numa recalibração de um NIO, é preciso tapetes que ocupam uma área de 13 metros por 7, e é preciso colocar o quadro de calibração em 20 posições diferentes e fazer 20 calibrações diferentes. Portanto, posto isto, e posto toda esta tendência e toda esta complexidade, a minha primeira pergunta vai para o José Augusto Vaz. José Augusto, tecnologia ADAS, tendência e inovação tecnológica, o que é que isto representa para uma companhia de seguros? A frequência dos veículos automóveis, como tanto se diz, está realmente a baixar? Bom, antes de mais, boa tarde. É um gosto estar aqui e participar nesta discussão, que é extremamente larga e estreita ao mesmo tempo por duas razões. A primeira, porque a expectativa daquilo que é a resposta a essa pergunta deverá ser um sim, mas não querendo assumir aqui um discurso à medida na carreira, a verdade é que nós neste momento não é isso que estamos a observar no comportamento da sinistralidade, naquilo que é a comparação entre o impacto do ADAS nos carros equipados com ADAS e naqueles que não estão. Ou por outra, é preciso também desmistificar aqui uma realidade que na prática nós já temos veículos com ADAS desde há muito tempo. Todos já nos esquecemos que o ABS é um ADAS, todos já nos esquecemos que os sistemas de alerta para o cansaço são ADAS, e na prática a verdade é que eles têm já um nível de implementação, a nível de incorporação nos veículos que circulam em Portugal, e que à partida poderão ter ajudado em alguma vertente da sinistralidade, mas que na prática também em si mesmo, sozinhos, também não conseguem alcançar o objetivo. Portanto, essa pergunta, a resposta é, para já, não. Nós, na tranquilidade,
este tema interessou-nos já em 2018, quando se começou a fazer uma evolução no contexto do ADAS, a começar normalmente e de uma forma mais agressiva. Quando digo agressiva é mais ao nível dos impactos, ao nível da instalação de câmaras em vidros, e isso, basicamente, o que nos apresentou foi a mudança total do paradigma daquilo que queria ser provavelmente a gestão de sinistros, de uma cobertura e de um patamar de danos muito simples, naquilo que se podia transformar em algo que financeiramente podia ter outro tipo de constrangimentos. E a verdade é que fizemos uma análise que talvez tenha sido dos primeiros estudos mais reais que foram feitos em Portugal, de certeza que foi, e se calhar noutras latitudes também. Foi um estudo que fizemos em 2018, 2019, até com a participação da Carglass, mas com duas consultoras, com a ITDS e com a Cynoscope, em que na prática o que nós quisemos colocar em perspectiva era a nossa carteira, o nível de equipamento que tínhamos de veículos ADAS na nossa carteira e aqueles que tiveram sinistros ADAS e sem ADAS, e como é que nós nos comportamos aí do ponto de vista daquilo que são os outlooks para esse tipo de circunstâncias. E a verdade é que antes de fazermos esse estudo havia alguns documentos na Alemanha que diziam que de facto havia uma tendência de agravamento de custos, e por acaso a Swiss Re tinha também umas observações do ponto de vista do impacto na sinistralidade, que eles diziam que com básicos podia reduzir a sinistralidade na ordem dos 15%, com sofisticados na ordem dos 25% e com os autónomos ou com os avançados na ordem dos 45%. Aquilo que vos posso dizer, no nosso estudo, aquilo que saiu e estávamos com muita expectativa, é que os custos aumentaram bastante, com os carros com ADAS, e a frequência, por contrário, não diminuiu, aumentou. E, portanto, nesta conclusão, não digo que tínhamos ficado baralhados, ficámos algo surpreendidos, porque o contexto daquilo que é a definição de um sistema de apoio à condução como os ADAS é precisamente para garantirmos, nomeadamente aqueles que atuam na segurança ativa, ao nível daquilo que é a capacidade de poder minimizar a ocorrência de acidentes, ou não o conseguindo fazer, pelo menos minimizar o seu impacto ao nível dos danos. E a verdade é que isso não saiu. O impacto na frequência na altura, estamos a falar, a reportar-nos a 2019, o que também não deve ser muito diferente, tendo a pandemia pelo meio e depois o tema da inflação e a recuperação não deve andar muito longe. A verdade é que ficámos surpreendidos, mas entendemos que provavelmente podem haver razões simples e complicadas que explicam mais ou menos isto. Há bocado estavas a dizer que nós em Portugal temos um parque que nesta altura andará à roda dos 15 anos, a idade média dos veículos, na Europa à roda dos 12. Se olharmos para os nossos vizinhos espanhóis, andam a 11.4. A velocidade das câmaras para instalar em veículos a 2028 em 50%, os espanhóis vão lá chegar em 2025, ou seja, aqui a franja dos 3 anos é muito importante para isto. E a primeira conclusão a que podemos chegar é que o mix, a prevalência de veículos com ADAS no contexto geral da circulação em Portugal não é ainda suficientemente capaz de poder emprestar tudo aquilo que os ADAS podem vir a trazer a esse nível. Ou seja, são carros que do ponto de vista do seu peso no parque circulante ainda não têm uma prevalência tal que do ponto de vista da coerência da forma como eles se comportam e como se fazem comportar as pessoas que os conduzem, acabem por traduzir aquilo que teoricamente é o objetivo do ADAS. Isto por um lado. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que há um contexto, os carros andam nas estradas e, portanto, nós em Portugal, se forem ver o relatório da ANSR, da Sinistralidade Rodoviária de 2022, é o último que está publicado, os sinistros com mais gravidade, e atenção que são esse relatório o que reporta são sinistros onde há a participação das autoridades e, portanto, não todos aqueles que porventura temos até em ambiente urbano com as convenções de valorização. Mas aquilo que nós encontramos é muitos dos sinistros que ainda acontecem hoje com um nível de gravidade elevado estão nas estradas nacionais, nas ICs e nos IPs. O que significa que a partir dos ADAS podem, obviamente, ajudar as pessoas a terem outro tipo de oportunidades para evitar acidentes e a sua gravidade, mas há todo um contexto, neste caso rodoviário, que à partida também não pode ser despiciante e, portanto, nas autoestradas temos, obviamente, menos acidentes. A gravidade, obviamente, pode ser questionada, mas claramente há um contexto de rodovia que também não é despiciante. E, necessariamente também, dos utilizadores mais vulneráveis, que neste caso podemos enquadrá-los como sendo os peões, os ciclistas, e agora toda a panóplia destas coisas com as trotinetes, portanto também podem ter aqui uma classificação de perfil muito idêntica. E aí, aquilo que a União Europeia está a tentar fazer, ou que está a fazer, e com a homologação obrigatória dos sistemas avançados, que passam precisamente por instalar primariamente a câmara no vidro, e tentar encontrar soluções que permitam não só preservar os utilizadores vulneráveis da rodovia, mas também proteger os ocupantes. Basicamente, é este o tema.
e esperar, provavelmente, que isto tenha algum efeito mais importante ao nível da evolução do ADAS, mas a esta velocidade, provavelmente, ainda vamos demorar algum tempo. Há um último vetor que eu acho que é importante. Há um estudo da Renault, e também é de antes da pandemia, que dizia que 67% das pessoas desligam os ADAS. Há um tema comportamental das pessoas, eu posso me incluir em algum bocadinho dentro dessas pessoas. Há algumas funcionalidades dos ADAS que me irritam, em termos da forma como se manifestam, algumas numa forma de alarme, e portanto o carro apita muitas vezes. Isso também pode dizer um bocadinho do meu tipo de condução, enfim, pode não ser muito abonatório, mas há uma frequência muito grande de manifestações, de alertas dos veículos, que há pessoas que provavelmente começam a ter algum nível de irritação com esse tipo de manifestações e acabam por desligar. Passando um pouco para a ótica dos custos, porque já vimos que a frequência ainda não é explicada pela implementação dos ADAS. Em termos de custos, qual é a incorporação, ou qual é o grau de incorporação de sistemas ADAS no vosso underwriting e no underwriting em termos gerais? Quer dizer, os ADAS neste momento são, e isso é um desafio grande, que também vai evoluir no tema do underwriting, mas que não vai evoluir sozinho no contexto do ADAS. Eu acho que vai evoluir também, por um lado, no perfil dos consumidores, ou seja, eu ia falar na última parte daquilo que depende das pessoas, que é, eu aprendi a conduzir em carros que não tinham ADAS, e há muita gente da minha geração que teve que se adaptar um bocadinho à força com o que os carros acabam por fazer, e depois lá gosto ou não gosto, desligo, mantenho o que faço. Estas novas gerações provavelmente já têm que aprender a conduzir com este tipo de ferramentas para, de alguma maneira, elas fazerem parte do ambiente mais prevalente ao nível da circulação. Mas, por outro lado, estas pessoas vão ter um perfil de consumo que amanhã pode ditar nós termos produtos completamente diferentes, até porque quem vai vender carros já os está a vender de forma diferente. Porque nós antigamente tínhamos que comprar um carro, tínhamos de decidir os extras para poderem vir já de base. Nós vamos evoluir para um patamar em que eu posso subscrever um conjunto de extras e que na prática me podem alterar muito a espaços, numa coisa que eu não controlo, ou seja, eu enquanto segurador posso tentar naquele momento perceber o que é que o carro tem de base, mas com este modelo de subscrição eu não sei o que é que ele tem ativo ou deixa de ter. E se eu tiver, obviamente, um algoritmo que corra as características daquilo que ele pode ter para lhe dar mais segurança ativa ou passiva, na prática isto pode-me faltar em termos daquilo que só pode ser a capacidade de ele poder pôr e tirar, que hoje em dia é quase como pedir um canal de televisão. Ou seja, existe ainda uma dificuldade técnica de incorporar os sistemas ADAS e o seu impacto no underwriting das companhias de claramente, e não é muito ultrapassável, digo eu, num curto prazo. Acho que também tem que se evoluir muito. As marcas defendem-se muito na disponibilização desse tipo de informação. Isso leva-nos depois a um contexto dos custos. Podemos falar um bocadinho mais à frente, que é as companhias de seguros e os players do mercado, inclusivamente as pessoas que compram estes carros e que a título individual não têm capacidade de fazer coberturas facultativas. Os custos de reparação aumentam muito e nós vamos ficar com algum risco de ficarmos um pouco na mão dos concessionários de marca e deixarmos de ter algumas oficinas que hoje em dia têm custos mais equilibrados, com alguma dificuldade para poderem responder a estas novas tecnologias. Eu gostaria agora então de falar aqui com o Tiago. A Solera, que tipo de soluções é que está a tentar desenvolver e apresentar ao mercado no intuito de, no fundo, resolver este gap tecnológico também, por assim dizer, e estas necessidades do underwriting das companhias de seguros? Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite à Carglass. É um gosto de estar sempre aqui. O tema do ADAS é um tema que já há alguns anos vem sendo estudado por diferentes entidades, seguradoras, empresas de tecnologia, como é o nosso caso. Ou seja, é uma coisa simples à partida. Através do VIN, nós conseguimos saber que sistemas ADAS é que estão incorporados no carro. Nós, na Solera, utilizamos um VIN completo, ou seja, o carro à saída de fábrica, sabemos todas as características que ele tem. Como o José Augusto estava a dizer, e bem, há marcas que hoje em dia já se começam a defender, ou seja, já não libertam tanta informação relativamente aos ADAS, mas a generalidade delas, principalmente as marcas europeias, fazem uma partilha acentuada dessas características. Qual é que é o problema que temos aqui? Ou seja, o acesso a essa informação, dados, acaba por ser oneroso quando estamos a falar muitas vezes na subscrição com prémios de seguros extremamente baixos. O ponto também chave aqui é outro, é em que segmentos é que eu preciso de ter acesso a essa informação? Ou seja, será que carros com valor comercial baixo eu necessito de ter face a carros de valor comercial mais elevado? Mesmo na ótica da subscrição, ou seja, o que temos estado a assistir a nível mundial e em conversas com alguns construtores, vai estar muito focado em marcas que são marcas premium, ou seja, uma BMW, uma Mercedes, tudo mais. Marcas mais de nicho, como portfólios Stellantis e tudo mais, ainda não está a decisão se este tipo
de subscrição será implementada ou não. O segundo ponto é que tipo de dados é que também queremos ter acesso, ou seja, como há bocado disseste bem, existem múltiplos dados. O ponto fulcral aqui é sabermos quais é que são aqueles que contribuem efetivamente para a redução da sinistralidade. Os dados aqui são para todos os gostos, ou seja, mercados como o francês acaba por dizer que a sinistralidade se reduziu em cerca de 19% fruto do ADAS, 27% menos de danos corporais. Mercados americanos dão-nos outras estatísticas, mas dizem que, por exemplo, 20% dos condutores americanos desconectam todos os ADAS por dois tipos de questões. Há uns que gostam de conduzir, como é o caso do Zé Augusto, e então não querem ser comandados por uma máquina, e há outras pessoas que têm medo. Ou seja, não nos podemos esquecer, quando temos um assistente de faixa, quando estamos a guinar um bocadinho mais para um dos lados, o carro automaticamente faz a correção. As pessoas sentem medo porque não estão preparadas, porque a evolução é grande. Há aqui uma tónica que nós na Solera estamos a analisar, que tem a ver também com as infraestruturas. Posso dizer, este fim de semana foi uma viagem ao Alentejo. Quem percorre as nacionais sabe que as estradas são mais estreitas. Eu fiz 30 km em que o pipi que o Zé estava a dizer foi constante, porque a estrada é estreita e o carro diz que eu estou sempre a desviar para a faixa de rodagem. Só que eu não consigo encostar-me mais à direita, ou seja, e lá está. Há que ver também muito bem o que é que vamos extrair do ADAS, que dados é que vamos retirar e que vamos utilizá-los no final, porque este condutor, neste caso sou eu, como poderia ser outra pessoa qualquer, não está cansado. Ou seja, o meu carro, passado 10 minutos, dizia que eu estava cansado, dado a quantidade de informação que estava a ser processada. Isto há que ver também, conjugar diferentes fatores. Uma coisa é certa, o nosso parque é velho, vai continuar velho, ou seja, os dados da ACAP saídos ontem dizem que face ao ano passado conseguimos vender mais 44% de carros novos, mas ainda estamos 15% abaixo de 2019, ou seja, os 15,2 ainda vamos continuar mais 3, 4 anos a crescer. Não nos podemos esquecer de outro fator, que é os veículos usados estão a um preço muito elevado, o que faz com que os carros não vão tanto para a perda total. E isso vai impactar em tudo, ou seja, se continuamos com carros muito velhos, têm menos tecnologias ADAS, se têm menos tecnologias ADAS, a frequência, como o José Augusto estava a dizer e bem, não se vai notar o facto de ter ADAS ou não. O ADAS, no fim, também não nos podemos esquecer, o objetivo é evitar as mortes na estrada, ou seja, é proteger muito os peões, é proteger muito também quem está a conduzir. Portanto, a sinistralidade em si pode não estar a reduzir-se ou estar a reduzir-se de forma menos célere, mas o que é certo é que as mortes na estrada, isto a nível europeu em concreto, reduzem-se muito à custa do ADAS. Obrigado. Passando aqui então para o João Vieira. João, de que forma é que estas novas tecnologias impactam um broker? Antes de tudo, gostava de deixar boa tarde a todos e obrigado pelo convite e a oportunidade de ver velhos, bons amigos, e é sempre uma honra estar aqui. Indiretamente à questão, obviamente que um corretor acaba por estar dentro da cadeia de valor a tomar um papel muito importante, porque na realidade está próximo do cliente e ao mesmo tempo está junto da seguradora. Por isso aqui, como vocês dois já falaram, as dificuldades têm sido muitas na implementação deste tipo de soluções, não é? Através do automóvel estar conectado e o que é que isso pode impactar num determinado produto ou um determinado pricing, mas ainda até um bocadinho ligado à minha função de tecnologia. Primeiro temos a questão do IoT, fala-se muito em inteligência artificial, blockchain, um conjunto de coisas, mas há algo que nos está a afetar muito no dia-a-dia, que é o IoT, Internet of Things, que é qualquer coisa hoje está conectada com todos os aplicativos. Está conectado com os aplicativos, está conectado com as pessoas. Eu acho que a atividade seguradora tem que aproveitar este momento para tomar a vantagem de evoluir na atividade e, para além disso, desenvolver novas soluções que vão ao encontro das necessidades das pessoas. Obviamente que temos muitas dificuldades ao nível da proteção dos dados, as pessoas não gostam de ser controladas, os próprios concessionários, como falaram, não querem disponibilizar informação. E penso que a atividade de corretagem pode ajudar muito, porque, primeiro, pode ter acesso a um conjunto de informação privilegiada porque trabalha com todo o mercado, seja nacional ou internacional. Isso é uma grande vantagem.
porque como estamos a começar ainda neste processo de ter mais informação sobre a condução, este acaba por ser um processo de confiança. Por isso a corretagem pode estar para identificar quais é que são os pilotos, quais é que são os clientes, os setores que podemos trabalhar para desenvolver este tipo de soluções, com informação que podemos recolher, apesar de também vocês referiram de algo muito importante, é a qualidade da informação que se pode obter, que vai até quem é que a maior parte desliga o ADAS, mas obviamente que à medida que o IoT vai evoluindo e tudo vai ficando conectado, nós vamos conseguir ter melhor informação e construir produtos e soluções mais adaptadas ao cliente. Por isso, se eu deixar aqui uma sugestão, é realmente toda a cadeia de valor que vai desde os prestadores, às corretoras, aos clientes, às seguradoras, poderem desenvolver pilotos para que realmente a gente consiga este tracking, trabalhar de uma forma ágil, de forma que nós consigamos ganhar a confiança, porque isto é tudo uma questão de confiança. Para o underwriter ter confiança, ele tem que entender que realmente estes sistemas ADAS traz uma melhor sinistralidade. Menos acidentes, com menos frequência. A discussão da severidade não é uma discussão consensual, porque há estudos que dizem que houve uma redução, há estudos que dizem que houve uma manutenção e outros até dizem que até subiu. Mas acho que na questão principalmente da severidade, da frequência, há realmente um grande ganho, porque todos nós também conduzimos, já muitos de nós temos este tipo de veículos e conseguimos perceber que os sistemas já nos salvaram de alguma situação. Muito bem. Por isso acho que a corretagem tem aqui um papel muito, muito importante em poder realmente sairmos das conversas de corredor, sairmos do papel e realmente fazermos pilotos, porque realmente em Portugal ainda temos uma percentagem muito baixa deste tipo de produtos e soluções conectados a sistemas telemáticos ou sistemas ADAS. Muito bem, obrigado. Confiança. Quando falas de confiança, eu queria reverter aqui para o Tiago e para o Solera, porque eu sei que a Solera também desenvolve e também apresenta ao mercado soluções de telemática. E eu gostava de saber a tua opinião, se também sentes as mesmas dificuldades que o João acabou de dizer e se também achas que às vezes é uma falta de articulação entre os vários intervenientes da cadeia de valor e, na tua opinião, de que forma é que as coisas poderiam ser solucionadas? Sim, a Solera adquiriu há cerca de 3 anos uma empresa que é a eDriving, ou seja, uma empresa na área da telemática, uma empresa inglesa, já está há mais de 25 anos na área da telemática, fez um nível de scoring com a FICO, que é um dos maiores analistas no que diz respeito ao risco, e medimos parâmetros da condução dos próprios clientes, ou seja, a travagem, a aceleração, o nível de utilização do telemóvel, o contributo para a pegada do carbono e tudo mais. Ou seja, à partida tem tudo para ser uma solução que corresponde àquilo que o João e o José também estavam a dizer há bocado, ou seja, vai-nos permitir ter mais dados para então, se calhar, no momento da subscrição, eu saber que eu, Tiago Ribeiro, independentemente do carro que eu tenho, qual é que é a qualidade da minha condução. O que é que nos deparamos? Mercados, teoricamente, mais abertos, muito boa aceitação. Mercados não tão abertos, maior dificuldade. Um dos pontos, o João estava a dizer e bem, que é ser controlado. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho uma app no meu telemóvel que está a recolher dados acerca da qualidade da minha condução, eu fico logo com receio eu estou a partilhar os meus dados. Não há questões aqui de RGPD, porque não são reveladas informações de localização, de tempo e tudo mais. No final, para a empresa em si, liberta um scoring, um rating, que acaba por ter, mas também quais é que são os pontos de melhoria. Ou seja, as empresas veem isto, e podemos falar um bocadinho mais à frente do exemplo da Nestlé, se quiserem. As empresas veem isto muito como é que os meus colaboradores podem chegar sãos e salvos a casa. Não interessa saber se ele conduziu, utilizou muito o telemóvel ou não. É o que é a empresa, e a Nestlé, neste caso, meteu isto num dos seus grandes objetivos, é como é que os meus condutores vão chegar melhor a casa. Acho todos interessantíssimos disto. Nós, por exemplo, na Solera fazemos também, descarregamos a aplicação e vemos. Temos colegas que de pontuações muito baixas, a partir do momento em que instalaram e começaram a ter o efeito psicológico, começaram a conduzir melhor, ou seja, e hoje em dia são bastante bons. Ao caso de uma empresa em Portugal, que, por exemplo, o número de multas por excesso de velocidade diminuiu em cerca de 80%,
o que acaba por ser também sintomático, as pessoas sabem, porque a aplicação também lhes permite ver isto. Mas lá está, são dados que podem ser partilhados, são dados que estas empresas fazem também formação contínua, ou seja, os responsáveis de frota, os chefes de secção acabam por estar com os colaboradores a ver quais é que são os pontos de melhoria. O foco não é apontar o dedo a dizer que tu conduzes mal, ou seja, o foco é dizer como é que tu podes conduzir melhor para que no final estejas com a tua própria família. O ponto-chave aqui é confiança, ou seja, eu não posso pensar que estou a ser controlado, eu tenho que pensar é que estou a ter uma ferramenta que me vai ajudar mais no que diz respeito à minha condução. Eu digo-vos, eu pensava que conduzia bem, os primeiros resultados são péssimos, eu acho que isto é um bocadinho a mentalidade portuguesa, achamos todos que conduzimos bem, e no final, com a libertação de vídeos tutoriais, porque neste caso é uma app extremamente completa, vídeos tutoriais, ou seja, os cuidados de conduzir à noite, a importância de não conduzir mais de X horas por causa do cansaço, que fatores é que se deve de ter quando se leva crianças no banco de trás, ou seja, tudo isso acaba por ter grande impacto. Agora, as pessoas têm que ter confiança nestas mesmas aplicações, elas existem no mercado, a nossa, obviamente, que é a melhor do mercado, e no final é libertar dados para que, por exemplo, o João e outras seguradoras possam fazer a partir daí. Nós muitas vezes, e eu também já estive no mercado de segurador, nós olhávamos muito para o carro, e é importante, mas o condutor é a peça-chave, ou seja, eu posso ter a melhor condução, o melhor carro, perdão, do mercado, com muitos sistemas, mas se eu sou um mau condutor, no final o carro também não me vai ajudar em 100% das ocasiões. Muito bem. Um outro tema incontornável nos dias que correm é a questão da sustentabilidade e da economia circular. Todas as empresas têm a sua agenda e os seus objetivos. A Carglass não é exceção à regra. Temos o objetivo de reciclar 100% dos nossos resíduos, obviamente. Carbon offset até 2030 total e ser no fundo, carbon neutral, 100% neutrais em todos os scopes até 2050. Eu gostava de saber, na vossa opinião, de que forma é que nós podemos associar estas novas tecnologias e estes desenvolvimentos às vossas agendas e, no fundo, também à sustentabilidade em termos gerais? Se calhar começava pelo José Augusto. Bom, quer dizer, claro está que o tema da sustentabilidade neste momento é enfim, incontornável. Nós, ao nível do, eu diria que não é um tema ADAS, ou sem, não é um tema ADAS, quer dizer, é um tema genérico. Por exemplo, num contexto ADAS, e olhando para o tema do vidro, por exemplo, há uma solução que normalmente não está totalmente potenciada e que pode ajudar nesse caminho, que tem a ver com a reparação, ou seja, se conseguirmos ter potencial para reparar um para-brisas, e ainda para mais, se ele tiver ADAS, se uma reparação faz sentido em qualquer circunstância, se tiver ADAS, mais sentido faz, tendo em conta que a substituição do vidro ADAS obriga necessariamente a uma calibração da câmara e, portanto, só para vocês terem ideia, na altura, quando começaram a surgir os primeiros ADAS com câmara no para-brisas, o nosso custo médio de um sinistro de Kiev teve um incremento de pelo menos 30% só com a ação de calibração, ou seja, um custo adicional que se teve que incluir sem que o prémio tivesse uma correspondência do ponto de vista da sua revisão por causa disso. E, portanto, como digo, no contexto sempre de uma reparação faz todo sentido, até porque, em vez de substituir um vidro que depois terá aqui para reciclar, independentemente de ter um circuito para isso, a verdade é que preservamos o vidro que lá está em condições para poder fazer o seu caminho e, ao mesmo tempo, uma reparação vai ajudar também a calibrar o preço, já que estamos a falar de calibração, e necessariamente também permitir que a cobertura possa continuar a ter um preço controlado. Genericamente, naquilo que tem que ver com toda a parte de colisão e tudo mais, necessariamente os ADAS não vão fugir aqui à necessidade de termos uma disciplina no mercado e no setor que privilegie a reparação de peças quando ela é possível, e hoje em dia há uma evolução também muito boa e muito favorável nessa área, quer o João, quer o Tiago também podem elaborar sobre isso. E há um tema, já que estamos a falar de sustentabilidade, que também temos que começar a disciplinar, e a disciplina vai desde a forma como nós subscrevemos um contrato com o cliente e como o informamos, até que depois toda a cadeia de processamento acaba por assimilar essa informação, tem a ver com a utilização das peças verdes, ou seja, as peças green, que na prática acabam por ser uma solução muito, muito relevante para podermos de alguma maneira controlar a subida de custo nos veículos ADAS, que são claramente um tema a ter em muita conta, sobretudo quando depois muitas das vezes estamos claramente numa fase em que vamos esperar muito pela posição dos principais concessionários, das principais marcas,
Elas estão numa vertente, eles estão à espera que isto comece a incrementar mais população de dadas no parque circulante, e aí as companhias já têm que estar muito prevenidas para isso. Porque quando não, a nossa capacidade de manter custos médios equilibrados, que depois obviamente se refletem nos prémios, vai claramente ser um tema a endereçar, e normalmente esse endereçamento vai ser para o pior sítio, que é ao bolso dos clientes. Muito bem, obrigado. Ou seja, basicamente a Carglass tem que aumentar a taxa de reparação. Nós percebemos a mensagem. Tiago. Nós na Solera estamos em duas áreas distintas, ou seja, a ferramenta, por exemplo, que eu falava há bocado do e-driving, já, consoante a nossa condução, consegue medir a pegada do carbono, ou seja, obviamente se uma pessoa tem muitas acelerações, consome mais combustível, gasta mais borracha nos pneus, tem mais tempos de travagem, tudo isso está a fazer um contributo negativo para a pegada do carbono. Se tiver uma condução eco-friendly, como nós lhe chamamos, a empresa pode em si, baseado num histórico, ver quais é que foram as melhorias. O nosso core acaba por estar sempre na parte de sinistros, ou seja, esse é o forte da Solera, com todas essas áreas. O José Augusto falou aqui um ponto que vamos lançar no mês de outubro, que é a oferta de peças verdes, ou seja, tendo nós uma comunidade de compradores de salvados, conseguimos também ter acesso à oferta deles, dessas mesmas peças, e quando um perito estiver numa oficina a fazer um orçamento, vai ter uma oferta de 3 tipos de peças, ou seja, peças originais com o logotipo da marca, peças nominadas normalmente de aftermarket, ou peças iguais às da marca, mas sem logotipo, e um terceiro nível que vai ser as peças verdes, recicladas, como lhe quisermos chamar. Ou seja, sucatas, no fundo. Também. São peças originais, atenção. Sim. Vêm de carros que foram perdas totais e que podem ser incorporadas. Isto já por si é um passo bastante importante para o mercado. Mas o passo maior é nós conseguirmos medir, naquela reparação em concreto, qual é que é a atitude técnica de um perito, naquela reparação, está a contribuir para a pegada do carbono. Ou seja, se eu tiver um carro em Hyundai, suponhamos, que tem um toque num para-choques, e eu sei que aquela peça é produzida na Coreia, nós na Solera conseguimos dizer que a substituição por um para-choques original vai dar um contributo de X gramas para a pegada do carbono. Ou seja, eu sei que vai haver um shipping desde a Coreia, Seul, até a Holanda. Da Holanda normalmente vem de caminhão até Valência, de Valência vem para as centrais de peças das marcas em Portugal e depois até à própria oficina. Ou seja, eu entre combustível e tudo mais consigo dizer àquele perito, esta decisão tem este contributo ambiental. Também consigo fazer uma peça de qualidade equivalente, ou seja, eu sei qual é que é a proveniência da mesma e consigo ver onde é que nós aqui queremos que haja uma viragem. Se não dá para reparar, obviamente então vamos para uma peça verde, uma peça reciclada, os fornecedores vão ser nacionais, portanto o custo da deslocação e do contributo vai ser muito menor, não há o custo da produção de uma nova, portanto logo aí eliminamos muitas coisas e, ao mesmo tempo, o que estamos também a fazer é aquilo que normalmente se chama a economia circular, que é a fazer uma reutilização das próprias peças. Tínhamos aqui em conta só um fator, nós falamos do ADAS e é um dos temas gritantes. Há marcas em que não existe uma junção entre o que é o ADAS e o que é o ESG. Ou seja, nós temos uma marca premium que, se danificarmos um dos para-choques que tem um conjunto de sensores, a marca obriga à substituição daquele mesmo para-choques, independentemente de dar para reparar ou não. Ou seja, a filosofia deles é pôr em primeiro lugar a questão da segurança, e aqui não vamos entrar nessa mesma discussão porque não temos informação, mas o que indicam é, se eu quero ter segurança, então eu tenho que prejudicar o meio ambiente. São casos pontuais, que acredito que também a médio e longo prazo, com o ESG, cada vez mais a estar na agenda de todas as empresas, vão reduzindo. Mas há que ter atenção a estas questões que as próprias marcas, e no caso das seguradoras ainda mais, não só vai haver um incremento dos preços, como sabemos, não só a parte da calibração, mas o custo mesmo da peça em novo, como também naquela opção técnica, a própria seguradora está a prejudicar a pegada do carbono. Aqui o reparar acaba por ser a máxima, ou seja, no caso dos vidros, eu acredito que cerca de 1/5 ou 1/4 dos para-brisas acaba por ser reparado, no vosso caso da Carglass, ou seja, há um caminho que se calhar ainda pode-se fazer mais.
e muitos clientes, ou seja, cerca de 76% dos clientes, e não só do mercado segurador, mas indústrias transversais, que dizem que estão disponíveis a mudar de fornecedores, de empresas que não tenham uma política sustentável. A Apple, por exemplo, o que está a pensar é grande parte dos seus materiais começar a fazer alteração para materiais recicláveis como a cortiça. Ou seja, é um desafio grande que eles vão ter. Mas lá está, estão a reduzir a pegada do carbono e na prática também podem estar a fazer uma redução do preço dos seus próprios equipamentos. Portanto, o ESG está na agenda de todos, uns de forma mais acelerada do que outros. Muito bem, João, da tua perspectiva. Tentar acrescentar algo aqui ao que já foi dito, foi bastante, acho que resume mais ou menos o tópico, mas eu acrescentaria aqui alguns pontos que são importantes. Obviamente que estamos numa época em que todos nós devemos ser responsáveis pelo setor de atividade onde estamos. E obviamente que nós também devemos fazer o nosso papel, e fazer o nosso papel muitas vezes vem da parte de governance, que tem a ver como é que mensuramos qual é que é o papel de cada um, qual é o nível de ESG que cada empresa tem. Por isso, algo muito importante é que as nossas escolhas, como consumidores, sejam ligados também a qual é o cuidado que as empresas têm para os tópicos de ESG. Okay? Por isso, devemos colocar também normativas e regras, e nós olhamos, por exemplo, para a questão do RGPD, que era um tema que não era obrigatório, agora é bastante obrigatório. Temos o tema da segurança de informação, que já saiu uma diretiva que vai obrigar, a partir de 2025, as empresas a adotarem determinadas ações para se protegerem do ponto de vista cibernético. E o ESG vai ser uma consequência, também uma atividade que começou muito por as empresas, até muitas delas, fazer algum greenwash relativamente a estes pontos, mas todas vão ter que tender a cumprir determinados critérios ao nível da ESG, e acho que primeiro temos que começar com as empresas, para que depois possamos dar o exemplo para os consumidores. Olhando muito diretamente para o tema do ADAS, e como nós sabemos, já foi falado pelo Tiago, existem vários níveis do ADAS, não é? Nós estamos, agora cá estávamos a falar que estamos no nível 2, ainda temos mais 2 níveis, que pelas previsões diz que em 2035 o maior consumo vai ser do nível 4 e não do 3, do 2 e do 1, não é? Que é uma atualização quase 100% automática. Acredito plenamente que ao termos estes ADAS conectados vai permitir principalmente afetar algo que é um flagelo na nossa atividade, que tem a ver com os danos que faz às pessoas, seja ao nível do exterior ou dentro da viatura. Por isso acredito bastante que com a redução de frequência nós vamos poder ter menos acidentes, menos pessoas envolvidas, menos danos, porque sabemos, principalmente em Portugal, a quantidade de gente que morre e o que destrói ao nível de famílias é muito grande. Por isso, o S aqui é muito forte daquilo que podemos fazer ao nível de redução de sinistralidade. Muito bem. E para terminar, pensando agora no futuro, gostaria de vos perguntar então, na vossa opinião, quais os principais desafios que vocês têm relativamente a estas tecnologias no vosso negócio e antes de mais, eu também gostaria de partilhar 2 dos desafios que nós, Carglass, enquanto prestador, antecipamos. Por um lado, a questão da complexidade destes sistemas, que requerem mão de obra especializada e, portanto, nós temos toda a gente acreditada através do Institute of Motor Industry. Por outro lado, a tecnologia de recalibração é cada vez mais complexa. Nós investimos só o ano passado mais de €1 milhão para recalibrar, embora os jogos digam que prefere reparar, mas nós por vezes não conseguimos reparar. E por outro lado, uma das grandes dificuldades que estamos a sentir, em linha com o que os jogos também falava, e o Tiago, é que o fabricante automóvel neste momento restringe a partilha de dados que nós precisamos para fazer diagnósticos e recalibração. Como é que nós estamos a tentar contornar isto? A nossa holding, a Belron, interpôs uma ação judicial contra a Fiat Chrysler, cujo resultado sairá no final deste ano, e nós esperamos que isto possa criar jurisprudência e assim criar livre acesso ao consumidor a todo o mercado aftermarket e também contribuir para a conta de resultados dos nossos parceiros. Portanto, eu se calhar começava pelo Tiago,
na tua opinião, quais os principais desafios Sim, os dados. no futuro? Perdão. Os dados, efetivamente, vai ser um dos temas. Nós, na Solera, não nos podemos queixar, ou seja, a relação que temos com os construtores de automóveis é muito boa. A partilha é recíproca, ou seja, eu consigo obter informação dos construtores. Há aqui um nicho, umas marcas que estão a entrar agora na Europa, as marcas chinesas. Isso sim é um desafio grande, porque têm metodologias diferentes, quer das marcas coreanas, quer das europeias ou americanas. Aí temos um desafio pela frente e já nos estamos a preparar para isso. Agora, o nosso foco vai estar muito em dois pilares que temos estado aqui a falar, ou seja, um é segurança, o outro é o ESG. Os dois estão interligados, ou seja, eu há bocado falava um bocadinho da Nestlé. Só para terem uma ideia, há 10 anos atrás, a Nestlé, a nível mundial, tinha que produzir cerca de 234 milhões de Kit Kats para pagar prémios de seguro. Ou seja, uma métrica que eles criaram internamente para também consciencializarem os seus colaboradores relativamente à importância de uma condução segura e o impacto que isso pode ter na própria atividade deles. O caminho que eles fizeram ao longo destes 10 anos, além de outras iniciativas que tiveram, permitiu-lhes uma redução de sinistralidade na ordem dos 70%. Além da severidade, além de custos indiretos, penalizações em contratos, tudo mais. E nós dizemos, isto é segurança, sim, mas também, como o João dizia bem, é a parte social do ESG, mas também é a parte do environment, ou seja, eles ao conduzirem cada vez melhor, detectamos que, por exemplo, em Portugal, num estudo que fizemos, cerca de 49% dos nossos clientes ainda não sabe muito bem como é que há de medir a contribuição para a pegada do carbono. Se tivermos em conta que dentro de 2 anos a maior parte das empresas vai ter que começar a fazer reportings, ou seja, estamos um bocado atrasados. E esse também é um dos nossos papéis, ou seja, se nós temos dados, se nós conseguimos ter soluções, também temos que ajudar todos os nossos parceiros. Obviamente, se calhar nos casos como a Generali, com um tipo de informação, mas quando estamos a falar em oficinas multimarca que não têm muita informação, ajudá-los noutro formato, como parcerias cruzadas e tudo mais. Esse é o nosso pilar para os próximos 2 anos, muito ESG, mas segurança, porque achamos que no final os dois estão inteiramente linkados. Muito bem, obrigado. João, principais desafios para o futuro? Bem, desafios, digamos, é como é que nós conseguimos pôr em prática produtos e soluções que tenham como base as novas soluções do ADAS, telemática, voltando um pouco ao que eu disse há pouco. Como é que saímos das palavras à ação? Por exemplo, no caso específico da MDS, nós estamos a entrar numa jornada muito interessante porque, ao ser adquirido por um grupo corretor inglês, temos interagido muito com os nossos colegas e no mercado inglês estamos a falar de percentagens de produtos e soluções automóvel utilizando telemática usadas até cobrança ao quilómetro a um nível de percentagem elevadíssimo. E este é mais um exemplo em que nós temos a tecnologia, hoje temos soluções, até uma das soluções aqui fornecida pelo Grupo Solera, são soluções boas, que funcionam. Obviamente temos aquela temática de o desligar e o ligar, tem ali algumas situações que depois influenciam o nível de data, mas realmente temos boa tecnologia, acessível. Por isso o grande desafio está em como é que todos podemos rumar para o mesmo sentido, porque aqui nesta sala estão os principais stakeholders da atividade seguradora, como é que nós podemos remar na mesma direção para ir ao encontro da realidade. E a realidade é que cada vez mais os clientes vão dar a circular em carros com ADAS, com vários níveis de ADAS, que vai ter um impacto, sem dúvida, ao nível da sinistralidade e como é que isso pode beneficiar o cliente. Acho que o grande desafio aqui é como é que nós conseguimos chegar a níveis, obviamente que os mercados são diferentes, mas como é que nós chegamos a níveis, por exemplo, que hoje vemos no Reino Unido. Até falando de um caso muito específico, no Reino Unido também foi um processo longo, pelo que os nossos colegas me disseram, foi um processo longo de confiança. E onde é que eles começaram? Começaram com os clientes mais jovens, que ao fazer o seu primeiro seguro tinham prémios de seguro elevadíssimos. Então o que é que eles fizeram? Ao aceitar haver uma ligação à telemática nos dispositivos, foram beneficiar aqueles consumidores, aqueles recentes condutores que
tinham melhores práticas e com isto eles conseguiam ter o seguro no nome deles e conseguiam realmente ter o seguro e ser um seguro affordable. Por isso, outra das situações que também nós podemos fazer, para além de remar, é beber daquilo que é feito noutros mercados, porque apesar de ser diferente cada mercado, acho que conseguimos sempre trazer boas práticas e realmente isto, para além de ser o futuro, é já o presente, não é? Porque, pelo que disseste no início, as percentagens de utilização de carros com ADAS é já enorme e ainda há de ser mais no futuro. Muito bem, obrigado. José Augusto, tens a última palavra. Principais tendências de futuro? Sim, quer dizer, para uma pegando um seguradora. pouco daquilo que o João está a dizer, eu acho que o grande desafio é perceber a evolução das tendências para cada um dos intervenientes no nosso processo, ou seja, começar pelo perfil de consumo das pessoas, que está claramente a evoluir com base nas soluções que vai tendo à sua volta e na prática, correspondermos um bocadinho para que essas suas necessidades sejam preenchidas, sendo que, obviamente, com base nisso, depois também controlarmos toda a vertente que depois dá a eficácia e eficiência e gestão do nosso negócio. Necessariamente nós desenvolvemos uma atividade com base em risco e, portanto, essa calibração do risco ao nível daquilo que é todo o nosso potencial de simular bem e de encontrar o preço adequado para aquilo que, teoricamente, temos que tarifar, é claramente um desafio para a ciência atuarial e necessariamente vai ter que beber aqui com muita informação que hoje está a ser produzida, que não está a ser, se calhar, devidamente valorizada e que também pode não encontrar paralelo do ponto de vista daquilo que é a nossa própria oferta. Eu acho que também pode haver uma evolução a nível do desenvolvimento de produtos, um pouco também associada àquilo que é estas novas gerações que têm muito uma tendência de tira e põe e tira, e portanto isto não é uma coisa que as seguradoras muitas das vezes têm alguma dificuldade em acomodar toda esta agilidade que vem das pessoas que hoje em dia têm relações muito virtuais e digitais, com uma capacidade de fazer zapping sobre vários tipos de propostas de valor, quando antigamente provavelmente tinham que andar com um papel de mediador e mediador para tentar fazer aquilo que é uma consulta, aquilo que são as suas necessidades. Portanto, as companhias têm que estar preparadas para isso. Não menos importante, toda a parte operacional, processual e de suporte à regularização, tem que haver claramente um apoio muito grande a parceiros que permitam que as companhias consigam ter as suas responsabilidades perfeitamente assumidas, controladas a custos que sejam compatíveis com o poder de compra das pessoas, porque quando não, isto necessariamente terá uma tendência muito complicada. O nosso prémio médio tem vindo a degradar ao longo dos anos. Quando digo degradar, tem vindo a baixar, porque o mercado é concorrencial. Estas ferramentas ou estas novas tendências podem ter um impacto muito grande e aí, como digo, por exemplo, no tema da reparação automóvel, vamos ter que ajudar os nossos parceiros a ter ferramentas, a ter software, a ter conhecimento, para de algum modo poderem fazer o equilíbrio também nesse setor, para que de alguma maneira nós consigamos continuar a fazer aquilo que os seguros têm que fazer e que é garantir às pessoas que os seus riscos estão cobertos e garantir a segurança que obviamente esperam que nós lhes consigamos segurar, entre aspas. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença, obrigado a todos também por nos terem ouvido, esperamos que tenha sido interessante e já sabem, se partirem o vidro, a Carglass repara.